Vamos entender, definir gastronomia como a nossa comida de pessoas normais e não como a gastronomia de restaurantes. Ela vem mudando o mundo desde que o mundo é mundo. Se fala muito em comida de verdade, né? Ultimamente tem se falado o que é comida de verdade. Falar aqui e agora de que o consumidor tem o poder de mudar uma sociedade da forma que ela se alimenta é muito elitista, é muito pequeno. Se de fato a gente estivesse apaleando a fome no mundo e levando comida digna para uma maior quantidade de pessoas, eu seria uma defensora dos agrotóxicos, porque eu acho que a gente está intoxicado por tudo que é canto hoje em dia. Mas ela traz miséria, traz mais fome, tira as pessoas do campo. Eu acho que no mundo de hoje em dia é tão difícil definir uma celebridade, porque tem celebridade de 3 dias, tem celebridade de anos, tem celebridade de horas. Eu não me considero uma celebridade, talvez por uma questão de preservar certo pé no chão que eu sempre tive, de tomar muito cuidado. Eu gosto de ser Paola Carosella cozinheira, para mim é mais simples de administrar. Eu gosto de me relacionar com as coisas boas que aconteceram depois do programa, depois do MasterChef, depois da minha presença na TV, que foi a quantidade de comentários positivos que eu recebi de voltei a cozinhar em casa, voltei a cozinhar em família, me interesso muito mais por aquilo que eu como, aprendi a comprar melhor com você, nossa, a tua receita de molho de tomate mudou a minha vida, sei lá, são detalhes minúsculos, duvido que uma receita de tomate mude uma vida, mas eu acho que essas são coisas boas, são impactos bons, sobretudo em algo tão cotidiano quanto a comida. Talvez o que eu vejo de não tão bom é que a gente fala tanto na TV e se fala tanto nas redes sociais e tem tanto para se falar que a interpretação e essa sinopse do nosso discurso pode ser muitas vezes mal interpretado. Então, um arroz e um feijão gourmet tem que ser um arroz e um feijão que estão transformados em outra coisa e enfeitados com um alecrim fazendo equilíbrio acima de de um camarão embrulhado em bacon. Quando na verdade um arroz e um feijão bom é quando um arroz e um feijão estão muito bons. Não precisam de muito mais do que isso. Mas o lado bom de tudo isso, eu acho que foi levar de novo um olhar como se alguém abrisse a porta da cozinha e tivesse alguém cozinhando dentro da cozinha da tua casa e pela primeira vez você consegue espiar o que acontece e se inspirar com isso. Eu vejo isso como uma coisa boa. O gesto na cozinha é extremamente importante. É do jeito que eu avalio um cozinheiro. Quando alguém entra na cozinha do Arturito para fazer um teste, eu consigo falar em 15 ou 20 minutos se essa pessoa vai servir dentro da nossa cozinha do jeito que a gente trabalha ou se não é para esse tipo de trabalho ou para esse tipo de cozinha. É a postura, é o jeito de você andar, é pegar uma verdura e antes de você cortá-la, cheirar para ver se ela está boa. É abrir um recipiente e antes de você colocar alguma coisa dentro, usar o cheiro, usar o toque. É do jeito que você se para na frente do fogão, ou como você segura um bicho morto, uma faca, como você olha para o outro, a tua atenção. Desde já, o gesto é extremamente importante e define um bom cozinheiro. Para mim, como pessoa em casa, não como cozinheira profissional, saber cozinhar é uma benção, é libertador. Porque se eu estou com fome e eu não tenho nada, eu tenho um arroz, um ovo, meia cebola, um dente de alho, um pedaço de gengibre, eu consigo fazer uma refeição em 8 minutos, em 10 minutos. Eu como bem, comida gostosa e eu posso cozinhar para mim, para minha família, com poucas coisas e com muitos recursos do que eu sei, do que eu conheço, do que eu aprendi. E mesmo antes da minha formação como cozinheira, quando eu era muito nova, quando eu tinha 14 ou 15 anos, que foi quando eu comecei a cozinhar para mim, porque não tinha ninguém que cozinhasse para mim, antes também, 12, eu tinha os recursos do que eu tinha visto, do que eu tinha olhado. Eu crescia numa casa onde tinha uma mulher que cozinhava muito, cotidianamente. Eu aprendi olhando
Eu falo que a gente aprende como criança e como pais ensinamos pelos poros. Não é o que se fala, é o que se cheira, o que se toca, o que se vê. Então, a importância de saber cozinhar para mim tem a ver com algumas coisas. Primeiro, o que você come, a independência, por sobre todas as coisas. Você não depender de outra pessoa, ou de uma empresa, ou de um restaurante, ou de um telefone, ou de você poder cozinhar, o que te leva a saber comprar, a se organizar melhor e a comer aquilo que você gosta. Eu tenho uma amiga cozinheira argentina que falou uma coisa que eu acho incrível, assim, você não precisa aprender a cozinhar tudo. Faz uma lista das 20 coisas que você gosta e aprende a cozinhar essas coisas. E pronto. Você não precisa saber fazer cassoulet, mas faz arroz, feijão, um estrogonofe, aprende a fazer um bife, um peixe grelhado, aprende a fazer um arroz, aprende a plasticidade do ovo e todas as suas milhares de presenças no prato. Isso vai te levar a comer melhor, a cozinhar mais, a ficar um pouco mais curioso. E outra, nem todo mundo tem que gostar de cozinhar, mas assim como a gente toma banho, escova os dentes, sabe? Se cuida. Cozinhar é uma forma de se cuidar. Não precisa levar o dia inteiro, mas é importante. Eu, por exemplo, acho que as escolas deveriam ensinar a cozinhar. Algumas coisas. E para todo mundo, para meninas e para meninos. E seria revolucionário. Eu tenho muito cuidado em falar em gastronomia brasileira, porque meu olhar ele está muito afunilado, meu maior conhecimento está em São Paulo. Mas eu vou falar de duas coisas. Eu acho que de 17 anos que eu estou aqui para trás, na gastronomia brasileira, o que mudou foi, infelizmente, o acesso maior à comida ultra processada e a fast food. É muito difícil falar sobre o porquê não deveríamos, ou aleccionar, ou dar lições sobre o porquê não é bom comer ultraprocessados, quando em alguns setores da sociedade, onde antes não podiam ter acesso a um salgadinho ou a um refrigerante, e hoje podem, é uma questão de status também. Então é um assunto muito complexo. Mas eu vou falar de uma coisa talvez um pouco mais bonita. Cada vez mais pessoas se interessando em produzir e em dar valor a coisas brasileiras. Cooperativas e organizações que se juntam para produzir queijos ou laticínios, melhor, de uma forma muito mais sustentável, correta, em uma quantidade talvez menor, cuidando um pouco mais do entorno. Cooperativas que fazem com que regiões inteiras mudem, como por exemplo Parelheiros, que é uma região de São Paulo, do sul de São Paulo, com a que eu estou muito relacionada há alguns anos de muito perto. Tem pessoas e tem pequenas empresas fazendo coisas muito interessantes, como alguns determinados fermentados ou acesso a ingredientes que antes não tínhamos, tem presuntos brasileiros feitos com porcos bem criados, tem queijos brasileiros sensacionais, o acesso a verduras, ervas e frutas orgânicas era nulo 17 anos atrás e hoje é muito mais rico. As redes sociais modificaram muita coisa, os foodies modificaram muita coisa, não sei se necessariamente para bem ou para o mal, mas as modificações existem e nada é tão radical. E eu vejo que existe, obviamente também, os programas de gastronomia em TV aberta mudaram muito o olhar das pessoas. Eu acho que teve uma repercussão muito boa, se bem ainda fica um pouco confuso o que é comida boa, o que é gourmet. Esse negócio do que é gourmet ainda fica extremamente confuso para muita gente, mas as redes sociais, a ampliação dos espaços onde se fala de gastronomia, programas de gastronomia na TV, no rádio, a figura célebre do chefe de cozinha, todas essas coisas levaram a gastronomia para uma maior quantidade de pessoas.
E isso é sempre bom, porque sai de um nicho e se espalha para a sociedade. E isso é sempre bom. Se fala muito em comida de verdade, né? Ultimamente tem se falado o que é comida de verdade. Tem uma definição ótima do Michael Pollan, muito famosa, que é como aquilo que a sua tataravó, se fala tatara no português? Tataravó reconheceria como um alimento. Eu acho que isso define muito bem. Comida de verdade é tudo o que não é ultraprocessado. Seria uma definição muito simples, mas precisamos entender o que é ultraprocessado, porque se confunde muito com o que é processado. A gente come muitas coisas processadas. O queijo é processado para ser queijo, o iogurte é processado, o macarrão que você compra no pacote, ele passou por um processo de fabricação. Essas coisas não são ruins. Os ultraprocessados são aquelas coisas onde, se você lê a lista de ingredientes, você não entende quais são esses ingredientes, você não conhece os ingredientes ou conhece poucos deles. Tem processados, ultraprocessados, né? A gente fala de iogurte, um iogurte natural, sem açúcar, é um alimento ok. Agora, os iogurtes que têm 500 mil aditivos, corantes, quantidades exacerbadas de açúcar ou de controladores de texturas e de sódios, essas coisas são ultraprocessadas. Tem algumas piores do que outras. E tem também uma questão de quantidade e de educação. Eu sou um pouco contra as fobias alimentares, eu sou contra... nunca jamais na tua vida você deve beber um refrigerante. Eu acho que essas coisas são muito ruins. Eu acho que se você toma um refrigerante, você é adulto, toma um refrigerante de tanto em tanto, muito de tanto em tanto, sei lá, um gin and tonic de tanto em tanto, não é o fim do mundo. Comida industrializada não é necessariamente ruim. A indústria do alimento nos fornece de coisas... que de outra forma, não sei, eu não posso fazer manteiga em casa, quer dizer, até poderia, mas não é a minha realidade. Ou fazer queijo na minha casa, ou produzir, sei lá, fazer macarrão caseiro todo dia, ou ter uma colheita de arroz. A indústria não é necessariamente ruim. Fui chamada por algumas indústrias, não sei se para melhorar processos, talvez para falar bem deles. Concordo que algumas pessoas deveriam trabalhar junto à indústria para melhorar os processos. Não sei se eu trabalho de um chefe de cozinha. Eu acho que se de fato a indústria quer melhorar os processos, tem organizações privadas e governamentais muito mais capacitadas para de fato monitorar o trabalho que uma empresa faz. Sem eu querer ser conservadora, as minhas referências de comida provavelmente não são as mesmas de alguém muito mais jovem do que eu. Mas para mim a primeira e a mais fundamental e a mais básica e a mais primitiva forma de cultura é quando a comida nos refere a quem somos, da onde vimos, da onde somos. Isso que eu colho e isso que eu crio junto com o espaço de onde eu venho e as outras referências culturais e o que eu faço no meu cotidiano definem o que eu como. Essa é, para mim, a primordial forma de cultura e a que, infelizmente, está se perdendo. Vamos entender, definir gastronomia como aquilo que todo mundo come, como a nossa comida de pessoas normais e não como a gastronomia de restaurantes. Ela vem mudando o mundo desde que o mundo é mundo. Mudou o mundo quando não tinham o que comer, mudou o mundo com guerras que modificaram a forma como as sociedades se alimentaram. Ela tem um poder gigantesco, como eu já falei antes. Tem um poder gigantesco. Não sei se uma coisa só muda o mundo, mas existe um potencial gigante na gastronomia, na comida, na cultura gastronômica de uma sociedade e no respeito e no valor que se dá à agricultura e à produção do alimento, que tem um potencial gigantesco, sim, de mudar sociedades e de mudar pessoas, para bem e para mal. Muita gente não sabe que tem escolhas e apenas compra aquilo que ou que tem por perto ou que vendem para ela. E isso é um ato político
não escolhido, é um ato político introduzido. Só que o ato político não está vindo dela, está vindo de um outro lugar. Quando a gente tem escolha, aí sim o ato político é nosso. Eu posso escolher comprar de determinado lugar e eu posso escolher quem beneficia com o meu poder de compra, de que forma eu vou trabalhar e quais vão ser os meus princípios na hora de trabalhar, e isso é um ato político. Eu escolho qual é o meu discurso, por mais que ele seja mudo, seja um discurso no prato, mas eu escolho qual é o meu discurso. E eu escolho quem que eu toco com esse meu alcance, tanto nas coisas que eu faço, nas pessoas que eu contrato. De uma forma muito mais fácil, eu posso escolher comprar de uma cooperativa de produtores agroecológicos no extremo sul do estado de São Paulo, que são 80 famílias, ou eu posso escolher comprar de um atacadão. As duas são escolhas. O verdadeiro valor da escolha é quando você sabe o que você está escolhendo e quando você tem a possibilidade da escolha. Em todas essas coisas existe um ato político, que é quem você defende, ou o que você acredita, quem que você quer dar o teu poder, quem que você quer empoderar. Falar aqui e agora de que o consumidor tem o poder de mudar uma sociedade da forma que ela se alimenta é muito elitista, é muito pequeno, porque a fatia da sociedade que escolhe hoje em dia, ou que tem esse poder de escolha, é minúscula, ao meu ver. Posso estar errada, mas é muito pequena no tamanho que o Brasil tem, na quantidade de pessoas que consomem no Brasil. Para isso é necessário educar. Aquelas escolas que servem comida fresca e comida boa estão educando de uma forma. Aquelas escolas que servem comida ultraprocessada, sem sabor, fria, gordurosa, feia e espantosa, estão educando de uma outra forma. Se eu tivesse que comer algumas das coisas... uma vez, há um tempo atrás, quando foi a invasão das escolas, eu visitei um domingo, eu passei andando a pé e eu fui na escola pública sempre. E a minha filha não vai numa escola pública. E eu passei pela Fernão Dias e eu fiquei muito curiosa em entrar e ver, porque também me lembrava um pouco o prédio da escola onde eu estudei. E eu passei e comecei a ler as coisas que os alunos tinham escrito do lado de fora e um deles me convidou a entrar. E eu entrei. E eu vi a comida que eles comem. E eu tentei não ser preconceituosa e falaram, se eu tivesse 15 ou 16 anos e eu tenho que comer isso aqui, com certeza eu preferiria refrigerante, salgadinho, McDouglas e, sei lá, todas essas outras coisas, porque estão cheias de sabor. Comparado com uma coisa muito ruim, é muito saborosa. Então, para você escolher e para você fazer escolhas que consigam mudar o comportamento de consumo de uma sociedade, você precisa que a sociedade esteja muito mais bem educada. Uma educação muito simples, uma educação de um arroz e feijão gostoso em casa e um arroz e feijão gostoso na escola. A educação simples do carinho de oferecer uma comida digna, que depois vai te fazer escolher uma comida digna. Muito difícil você escolher outras coisas se você conhece um arroz, um feijão, uma couve, uma laranja, uma banana bonita, gostosa, de verdade. Muito difícil você mudar o paladar e se adaptar a coisas ultraprocessadas. Mas, de novo, por mais pequeno que seja, eu acho que existe uma orientação, e por mais elitista que seja hoje em dia, eu acho que sim existe um interesse e uma orientação a mudar a forma como compramos, a forma como nos organizamos em casa para poder cozinhar e quais são as prioridades que temos. Existem, tem muita gente falando disso nas redes sociais, isso se espalha e se impregna. Tem muita gente falando disso na TV, isso se fala e se impregna. Ainda somos muito poucos comparados com o advertising ou a publicidade muito grande e muito popular. E com alguns comportamentos que estão muito enraizados, né, no cotidiano. Mas vamos acreditar que é possível, que é melhor.
São duas coisas que são importantes. 70% do que comemos vem da agricultura familiar, mas não é a agricultura familiar que a gente imagina. É muito importante definir isso. Não é que isso aqui é uma família de 4 pessoas que estão abastecendo com uma pequena quantidade de chuchu, laranja e pepino. A definição de agricultura familiar no Brasil é muito ampla. Então pode ser, se define a agricultura familiar não necessariamente pela quantidade de pessoas, mas pela quantidade de renda que se produz ao ano, e essa renda é muito alta e também quando, ou seja, o limite é muito grande, então dentro disso entra muita coisa. Então quando se fala que 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar, é verdade, mas precisamos entender um pouco o que se entende como agricultura familiar no Brasil. Por outro lado, que seja de agricultura familiar não quer dizer que essa família é independente. Essa família está vendendo ou produzindo de acordo às regras de uma outra pessoa e às imposições de uma outra pessoa que é muito maior e que não tem nada de familiar. Tem grandíssimas produtoras de alimento que compram de agricultura familiar, sim, mas a que preço compram, como compram e em que condições compram. Então, não é a mesma coisa eu comprar de agricultura familiar direto do que uma gigante multinacional do alimento comprar da agricultura familiar. O preço não é o mesmo que se paga. Então, a agricultura familiar existe, mas ela está amassada. Não é independente, não é livre, não pode escolher. São os grandes defensores dos agrotóxicos, os que insistem em que, na verdade, não pode se alimentar o mundo com agricultura, com permacultura ou agricultura saudável ou não tradicional. Hoje em dia se chama tradicional a agricultura com sementes modificadas, o pacote tecnológico, a semente modificada, o adubo, e o agrotóxico, o pesticida ou defensivo. Eles são os grandes defensores. A principal resposta para eles de que estão errados é que mais de 11% da população mundial passa fome. Então é mentira que os transgênicos e as sementes modificadas e os pesticidas e os agrotóxicos e os defensivos chegaram para paliar a fome no mundo. Não é verdade. Nós produzimos muito mais alimento do que se precisa e seria apenas um desejo nosso fazer chegar esses alimentos a essas pessoas que não têm. Porque alimento tem. Mas não é o caso. As pessoas continuam morrendo de fome, passando fome. Tem um approach, uma forma de tratar a alimentação orgânica que tem a ver com a defesa de não comer veneno, que nunca foi a minha. A minha é de não criar mais miséria, é de não criar mais pobreza. Se de fato a gente estivesse apaleando a fome no mundo e levando comida digna para uma maior quantidade de pessoas, eu seria uma defensora dos agrotóxicos, porque eu acho que a gente está intoxicado por tudo que é canto hoje em dia. Mas ela traz miséria, traz mais fome, tira as pessoas do campo, gera comunidades periféricas muito maiores, pois essas pessoas que antes estavam no campo produzindo alimento para elas mesmas, com os monocultivos e com os campos crescendo em mãos de um ou dois, ou de pouquíssimas pessoas, onde vão comprando esses pequenos espaços de pessoas que antes produziam para elas ou vendiam alguma pouca coisa e ficaram engolidos e precisaram sair. Essas famílias ou essas pessoas não foram educadas para fazer coisas nas grandes capitais. A educação delas era para produzir. Se transformam em entes periféricos que se penduram para consumir, mas não tem como gerar para consumir. Então se transformam em clientes dessa própria comida pseudo-barata que se produz. Isso traz miséria, isso traz uma quantidade de pessoas que se alimentam de forma indigna, isso traz cada vez mais uma diferenciação dentro da sociedade de alguns poucos que temos a sorte de poder escolher algumas coisas e muitos que não podem escolher e são clientes daquilo que alguém quer vender para eles. É possível, sim, mas demanda uma mudança tão grande em
decisões políticas e econômicas que, tristemente, eu perdi a fé de que isso aconteça. É possível, sim. Se um governo decide dar o mesmo apoio que dá para a agricultura que é bancada pela Monsanto, pela Sinergia, pela BASF, pelo quem seja, se o governo decide dar o mesmo apoio, a mesma isenção de impostos, a mesma linha de créditos, a mesma compra, se o governo comprasse a agricultura familiar orgânica para as escolas, o poder de compra do governo é gigantesco. É gigantesco. Então seria uma forma incrível de você fortalecer a agricultura familiar orgânica e dessa forma você fazer com que as diferentes regiões do Brasil comecem a se abastecer de forma local e beneficiem o produtor local. Vamos falar do Brasil porque já é grande o suficiente, mas é possível. Mas demanda um desejo político e uma modificação e uma transformação na sociedade e na economia do jeito que a gente a conhece hoje em dia, que simplesmente é espalhar mais, é dividir mais. E não estamos vendo sinais de que isso vai acontecer. Então, eu estou um pouco pessimista. Não porque não seja possível, eu acho que é super possível, mas porque não vai acontecer. É muito ruim ser pessimista, mas eu estou num momento meio pessimista. A palavra gourmet, o significado de gourmet, que é o oposto de gourmand na língua francesa, o gourmand é o guloso que come qualquer coisa e não se importa com o que come na medida que seja muita quantidade e ele possa se lambuçar disso em obscenas quantidades porque ele quer comer muito e não importa tanto de onde vem, se é bom, se não é bom. O gourmet é aquela pessoa, ou a definição da palavra em si, é de aquela pessoa que escolhe melhor o que vai comer, que desfruta muito mais uma taça de um bom vinho do que 10 litros de um vinho não tão bom, mas mais barato, ou não necessariamente. Prefere uma taça muito boa do que muitos litros, ou prefere uma carne muito boa do que um churrascão gigantesco. Nada contra o churrascão, mas eu estou explicando a palavra gourmet. É aquela pessoa que escolhe um pouco mais o que come. Não que necessariamente tenha que ser mais caro, mas talvez ele prefere viajar um pouco mais para comer em um pequeno restaurante que tem uma horta, que colhe os próprios vegetais, do que em um grandíssimo restaurante onde não se sabe de onde vêm as coisas. É aquele que desfruta da comida e desfruta quanto mais sutil, saborosa e delicada ela é. Essa é a origem da palavra. Temos muitos anos de história gastronômica já carregados na nossa história, então passamos por muitos momentos. O restaurante começou sendo um espaço para as pessoas se restaurarem, aparecendo em lugares onde não tinha casas, ou as famílias, ou os homens precisavam, geralmente os homens precisavam se movimentar, e precisavam de um lugar para acolhê-los e restaurá-los. Então não era mais do que um lugar que servia comida caseira em um restaurante. Obviamente tudo isso foi mudando, assim como as sociedades mudaram. Então os restaurantes se sofisticaram também. Existem restaurantes que servem comida de casa, como existem restaurantes que servem comida de autor, comida muito complexa, com ideologias muito complexas e com ingredientes incríveis. A imprensa gastronômica também levou todas essas maravilhas da gastronomia muito exclusiva e as ampliou de alguma forma, né? Ao publicar isso nos jornais, a mostrar isso nas TVs, nas redes sociais, se abriu uma porta a um universo da gastronomia, uma parte da gastronomia que mostra a cozinha como uma coisa extremamente exclusiva e delicada e inacessível e incrível. Existe, isso é verdade. Com a popularização da comida também, e sobretudo da comida de rua, dos food trucks, dos restaurantes mais acessíveis, dos restaurantes que servem apenas uma coisa, eu acho que teve uma ligação entre
entre esse conhecimento desses restaurantes super exclusivos que faziam comida se ver de uma outra forma, parecer de uma outra forma, ter outras texturas e sabores muito diferentes e muito exquisitos, criou-se o cachorro quente gourmet. Que é fazer um pão que tem alguma perifolha e fazer uma linguiça que talvez não seja industrial, mas que tenha um pouquinho de artesanal, e talvez o ketchup venha com coentro e cebola picada dentro. Acho que começou com uma inocência, ou com um não saber como definir. Talvez como que eu defino um cachorro quente, ou um hambúrguer, um brigadeiro, ou uma comidinha simples que se diferencia um pouco da que você já conhece. Como eu defino um sorvete que eu faço com mais carinho, com melhores ingredientes do que o industrializado. E foi a própria imprensa também que começou com a palavra gourmet. Tem o sorvete gourmet. Tem o cachorro-quente gourmet. E isso que começou com inocência, eu acho que também foi tomado por alguns com uma certa arrogância, né? Eu vou vendê-lo um pouco mais caro e vai ser gourmet. Sem T, com acento no E. E assim chegou a ironização do raio gourmetizador, né? Tem um Porta dos Fundos que é maravilhoso disso, né? Do cachorro quente que ela vai e compra por R$4. Aí ele passou por um tratamento de marketing, então agora custa 16, é exatamente o mesmo, mas tudo tem uma história para contar de trás da receita. Que é um pouco isso, o raio gourmetizador é aquilo que transforma muito melhor e mais caro algo que na verdade é exatamente a mesma coisa, talvez com um nome um pouco mais difícil de pronunciar. Por isso que é importante estar alerta e não acreditar em tudo o que nos falam. E sempre lembrar ou tentar ter como lembrança, é sempre bom ter um norte, né, nas nossas escolhas. Eu acho que o brasileiro, o norte tem que ser sempre o arroz, o feijão, a comida de casa, por mais que às vezes seja difícil ter essa referência e possa parecer um clichê, ter uma referência do que é bom e não acreditar em tudo o que nos vendem como gourmet. Entender o significado da palavra e fazer boas escolhas. Nem tudo que é caro é bom.